Boa tarde, creio que já estou ao vivo. Vamos ver se entra a gente. Bom, primeiramente, se tem alguém assistindo, eu gostaria de informá-los que é a primeira vez que eu faço um ao vivo e claro, espero que tudo ocorra bem, que tudo saia bem, mas vamos aí um pouquinho com os nervos, porque não sei se tenho que chamar alguém. Ah, vale. Sim que tem gente, porque o Raí é o primeiro, já está aí. Olá, Raí. Obrigado, porque você entrando primeiro já me passa confiança, porque você sabe como que vai a coisa, então fica mais fácil, não? É... Hoje nós vamos ter aqui uma convidada, que é Andréa Moroni, e ela vai nos explicar, tirar dúvidas e falar sobre as Olimpíadas que vão acontecer no mês de maio. Se tem alguém que tenha dúvida, se tem alguém que tem alguma coisa que. Ah, já está a Andréia aí. Agora eu te convido, Andréia. Se tem alguém que tem dúvidas, pega uma caneta ou já se prepare para enviar as perguntas para a gente, que vamos aproveitar da Andréia para ela retirar todas as nossas dúvidas. Um pouquinho, pera. Andréia. Andréia Moroni. Aqui está. Vamos ver. Ok. Ó, tenha paciência, hein? Tenha paciência porque. Vamos ver. Andréia, acho que seria melhor você pedir para entrar. Espera. Olha, como eu expliquei a princípio, é a primeira vez que eu faço um ao vivo, então estamos aqui tentando colocar a Andréia ao vivo, ok? Eu acho que tinha que aparecer aqui, Andréia. Eu já estou nervosa, já que não consigo colocá-la ao vivo. Aqui. E onde sai a Cecília? Eu acho que todo. Não, Raí, eu gostaria de pedir para você explicar para a Andréia como que faz para que ela é, peça para entrar ao vivo, porque aqui eu não estou conseguindo. Ou eu mandei e. Ah, por que não sai a Andréia aqui? Ah, agora está saindo. Melhor tarda um pouco, não? Demora um pouco. Bueno, vocês vão ter que ter paciência, porque esse ao vivo está complicando. Está ficando complicado. Aqui está. Ah, perfeito. Ah, não. A ver, Raí. Hum,
pouquinho de paciência, espera um pouquinho, vamos ver. Por que não sai aqui? O Raí sai, me sai as outras pessoas, mas a Andrea não me sai, hein? Então, vamos colocar o Raí um pouco para... Ah, saiu. Pera, Raí, eu te cancelo. Agora sim. Aqui está a Andrea. Vamos ver. Vamos ver. Eu já mandei o convite, agora esperando a conexão. Poxa vida. Boa noite, Ai, Rê. boa noite. Você sim sai. Não, Agora tudo a bom? Andrea apareceu em cima outra vez. Eu Tranquilo, dois não... minutos. Eu já falei com ela, 2 minutos tá aqui, é um probleminha técnico, a gente já está solucionando. Ela já Ok. tá, ela vai entrar aqui. Ela só deu um tempo para me respirar, ela falou, vai você primeiro, careca, então tô aqui. Mas agora Para a gente. animar, é o que eu falei, você tem que vir para animar, porque eu não posso ficar muito tempo sozinha. Espera Ok? até quando deu retorno aqui no meu telefone. Agora. Não, tem problema Ah. agora, já conversando com ela, ela vai aparecer aqui. Mandar um abração para todo mundo da comunidade. Rê, você está fazendo muito bem, não fique nervosa. É, Não, eu não a estou gente está nervosa. Acontece que, encantado com o teu claro, trabalho. é uma questão tecnológica e eu vejo que ela está aí e ela não aceita ou não recebe o convite, então eu fico um pouco assim, ó, será que estou Agora, fazendo agora, eu agora errado? eu vou desligar Ah, você clica em convidar, aí você vai aparecer ela com a câmera dela, aí você convida ela, tá bom? Andréia, ok, então. beijão, pessoal, beijão, boa Renato, noite. até já. Tchau. Aí, vamos sentar, Andréia? Agora sim. Ah, Ai, por consegui! fim. Eu falei, será que eu não vou conseguir fazer essa entrevista? Meu Deus! Olá, Desculpa tudo aqui, bem? hein? Marinheira de primeira viagem, tudo Ah, eu ótimo. também. É a primeira, o primeiro ao vivo também que eu faço. Então, estou um pouco perdida, porque no Facebook não domino muito, né? Tudo bem? Tudo bem, Renata? Muito obrigada por esse convite super maravilhoso, super especial, para poder contar um É, pouco aqui para toda a Brascat, para a comunidade aqui da Catalunha e de fora da Catalunha também, sobre as Olimpíadas de Português Língua de Herança. perfeito. Eu, em nome da Abrascat, em nome de toda a comunidade brasileira, é que agradeço o convite, ou melhor, a aceitação do convite, e que estamos cheios de dúvidas e de vontade de saber o que vem a ser esse concurso das Olimpíadas, como será. Inclusive, o Raí me mandou mensagem de voz, que eu não sei colocar aqui, de crianças que mandaram perguntas para saber como que será o procedimento e tudo. Mas, antes da gente começar a falar sobre as Olimpíadas, sobre o concurso, antes que você comece a explicar todo o procedimento, eu gostaria que você se apresentasse, porque muitas pessoas da comunidade brasileira não sabem quem é, ou o projeto que vocês levam em Barcelona. Então, seria interessante que você se apresentasse e que contasse um pouco, porque quando eu estive conversando com alguns pais, falando das Olimpíadas, todos os pais me perguntaram, vai ter Olimpíadas de Matemática? Então, claro, a mentalidade que quando fala de Olimpíadas é Olimpíadas de Matemática, mas não, no caso aqui é Olimpíadas de Português e, como que é? De português da língua herança, não? Português como língua herança. Então, claro,
os pais ficaram curiosos e falaram, ui, mas o que é isso, Uhum. né? Então, eu gostaria que você, primeiramente, se apresentasse, dissesse quem é, com que trabalha, onde trabalha, e depois fizesse para a gente um esclarecimento sobre o porquê da língua portuguesa como língua de herança nesse concurso, ok? Tá ótimo, Renata. Bom, obrigada a todo mundo que está seguindo a gente aqui, que vai assistir o vídeo depois, que eu sei que o pessoal assiste depois também. Meu Sim. nome é Andrea Moroni, eu moro em Barcelona desde 2004, faz bastante tempo já. E eu sou mãe do Mateu, que tem 14 anos agora, e da Sofia, que tem 11. Então, os dois são nascidos aqui. E, bom, eu faço muitas coisas, né? Entre elas, eu sou professora de português para crianças e também sou uma das sócias fundadoras da Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha, que é uma associação que existe aqui já faz mais de 10 anos, né? Perdão, Então, e aonde que está ubicado? Aonde que é a direção dessa associação? isso, a associação funciona atualmente no Centro Cívico Parque Sandaro, que é um centro cívico da Prefeitura de Barcelona, então estamos aqui em Barcelona, e o centro cívico fica próximo ao Arco do Triunfo, Calle Buenaventura Munhoz, esquina com Nápoles, tá? Perfeito. Funcionamos aos sábados, na verdade, bom, agora com as restrições que todos temos, né, com o período pandemia, mas as atividades que a PBC faz costumam ser aos sábados, e já faz mais de 10 anos que nós organizamos justamente um curso de língua e cultura brasileira para crianças. Ah, Então, aqui eu já legal. começo a responder um pouco a sua outra pergunta, Renata, do que é Sim. esse tal português, língua de herança, né? E o que é isso de uma Olimpíada de Português, língua de herança? Hum, Então, a gente chama de português como língua de herança quando a língua portuguesa ela é falada em outros lugares, que não são os países onde ela é a língua principal, né? Então, principalmente, a gente está falando da comunidade brasileira e da comunidade portuguesa também. Não só o português é uma língua que não se fala só no Brasil, se fala em outros lugares claro. também, né? Mas, então, pensa, toda essa meninada, né, que está crescendo em outros países, está crescendo fora do Brasil, mas que tem pai ou que tem mãe brasileiro, que pode ter sido nascido fora do país, ou às vezes nasceu no Brasil e foi morar fora quando ainda era pequeno. Então, é o português nesse contexto, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses meninos, eles não estão em contato com a língua portuguesa o dia inteiro, o tempo todo. Por quê? Que nem os nossos que estão aqui na Catalunha estão indo para a escola está funcionando em catalão, em castelhano. Estão saindo na rua para fazer as coisas, as atividades, jogar futebol, ver os amigos. Essas relações elas não vão ser em português, normalmente, né? Então, a gente já está falando de língua portuguesa falada em contexto com outras línguas acontecendo e que ela é também uma língua minoritária. Então, é muito importante a gente lembrar disso também, né? Sim, Então, não podemos esperar que esses meninos que estão aprendendo e crescendo fora do Brasil, mas que têm esse contato com a língua de alguma forma em casa, nas relações familiares, que eles falem, saibam, usem essa língua igual os meninos que estão lá no Brasil, que fazem claro. tudo em português, né? O dia inteiro, escola, e aprende a ler, aprende a escrever, lê 1000 coisas para a escola, tem toda uma escolarização em português, né? Então, Sim, essa língua de herança, ela não vai ser só uma língua para a gente falar, ela acaba sendo mais, né? Ela acaba sendo essa língua que mantém o vínculo com família, que mantém o vínculo com a história de vida, né, dessa família que tem uma raiz lá no Brasil. E o que tem lá no Brasil, que é interessante para a gente, o que a gente conhece de Brasil quando a nossa família vem de lá, né? Então, quando a gente pensa português língua de herança, não é só a língua portuguesa, a gente está pensando relações a familiares. cultura, os costumes, né, a Isso, comida, ou seja, todo o entorno. Perfeito. isso mesmo. O Hum, que a gente come, como a gente festeja uma festa de aniversário, o que é importante no nosso calendário, que de repente é um pouco diferente do calendário daqui, né? Então a claro. gente está pensando em todos esses referentes. Ok. Pois nada.
respondido um pouco isso daí, eu acho que seria interessante a gente ter um outro ao vivo, uma outra oportunidade, também só para falar sobre a língua de herança, porque é todo um contexto, é toda uma história que muitas vezes as pessoas que estão aqui, elas não sabem que isso está acontecendo na Catalunha ou em Madrid, não? Ou seja, no mundo de maneira geral, porque nós sabemos que em muitas partes, em muitos países ocorre e tem escolas que trabalham língua de herança, não? E com muitos pais que eu converso, eles desconhecem e acabam ficando muito empolgados de saber que isso existe aqui, não? Então, eu acho que é um assunto também que podemos explorar também mais vezes e falar mais disso, né? Isso. Se não Depois aqui, a gente faz uma talvez live em só de língua oncinha de também. herança, aqui na Abrascat, só com Exato, as oncinhas, né, Renata? E parabéns pelo projeto exatamente. das oncinhas. Pessoal que está aqui, a Renata começou o projeto com as crianças lá em Tarragona, também de português, língua de Sim. herança, tudo isso aqui que a gente está conversando, não é só língua, é cultura, é entender o que a gente faz, o que a gente pensa, como a gente se relaciona, essa coisa de pegar, abraçar, beijar, que agora não pode, mas normalmente é Mas, uma das mas que diferenças nós sentimos culturais. muita falta, né? Sim. Pois sim. Mas vamos voltar. Vamos voltar nas Olimpíadas, porque aqui tem muitas perguntas, né? Tem muitas dúvidas e pouco a pouco creio que você pode ir esclarecendo as coisas. Então, uma das perguntas que é a primeira que todos fazem é: como se inscrever? Como eu faço? Onde eu vou? Com quem eu Tá. falo? Tem alguma escola específica que eu tenho que ir? Qual é o procedimento para fazer inscrição para participar dessas Olimpíadas? Tá. Então, Renata, antes de explicar as inscrições, eu queria explicar o que é esse concurso, né? O que são as Ah, Olimpíadas em claro. si. Então, as Olimpíadas de Português e Língua de Herança são um concurso que tem duas fases, né? Então, a primeira fase é uma prova de múltipla escolha e a segunda fase é uma prova de redação. Daqui a pouco a gente volta nisso. Ok. Esse concurso, quem teve a ideia de fazer isso, como ele surgiu? Então, ele surgiu, vejam só, a partir de uma experiência piloto, né, nesse formato de Olimpíadas, que foi feita lá no Japão. E como foi Ah, uma que coisa interessante. muito bem recebida pela comunidade brasileira lá, o Japão tá cheio de brasileiro, viu, gente? Não sei se vocês sabiam, mas é um dos países que mais tem brasileiro no mundo. Esse projeto ele chegou ao conhecimento da Mesa de Educação do CRBE, que é o Conselho dos Representantes de Brasileiros no Exterior. O CRBE ele representa todos os conselhos de cidadãos e de cidadania que tem nas jurisdições consulares, né, dos lugares que o Brasil tem consulado, tem embaixada. Então, o CRBE Educação, todo esse processo de conselhos, nós temos aqui o Conselho de Cidadania também, dos brasileiros, E que você faz apoia, parte, não? inclusive, faço parte, e o Conselho apoia a realização das Olimpíadas. Ele é feito por um trabalho voluntário também, né? Quem é conselheiro nesses lugares todos do mundo é um trabalho voluntário. Então, esse projeto das Olimpíadas foi concebido pela Mesa de Educação do CRBE e com o apoio do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores do governo brasileiro. Ok. E também é importante entender isso um pouco, porque o CRBE é quem faz esse diálogo dos brasileiros no mundo com o governo brasileiro, né, num âmbito mais formal. Então, vejam, essas Olimpíadas, elas têm apoio do Brasil como país, tá, gente? Então, não é qualquer coisinha que a gente está Não. fazendo aqui, não. E conseguimos trazer o projeto para Barcelona, então o consulado do Brasil está vinculado, né? O consulado é um dos realizadores também, eles fazem parte da organização das Olimpíadas. E é importante dizer que o concurso ele é para todo mundo da jurisdição de Barcelona, tá? Então, apesar de chamar Olimpíadas de Barcelona, é porque o consulado chama Consulado Geral do Brasil em Barcelona. Em Barcelona. Mas todo mundo que tem que fazer as coisas da vida de brasileiro aqui no consulado de Barcelona, ou seja, metade da Espanha, que a gente tem também
o norte, Navarra, País Basco. E Temos Andorra, aqui, não? Andorra. exato, Andorra também, Comunidade Valenciana, né? Então, Ilhas Baleares. Então, toda essa parte da Espanha que tem que fazer as coisas vinculadas ao Consulado de Barcelona é quem vai poder participar do concurso. Ok. E, claro, vocês devem estar se perguntando, então o concurso vai acontecer no mundo inteiro? Olha, vão ter as edições regionais das Olimpíadas, que vão acontecer em vários lugares do mundo. Se não me engano, a gente tem acho que 16, 18 lugares acontecendo. Então, meninos que estão aí para participar das Olimpíadas, isso aqui é uma coisa assim mundial, sabe? De você ser brasileiro no mundo, né? Vocês vão estar participando de algo junto com meninos e meninas brasileiras de vários lugares do mundo. Mas o concurso, ele é regional. Então, a nossa edição das Olimpíadas de Barcelona concorre o candidato daqui com os candidatos daqui. Tá? Então, não vai misturar o isso, candidato claro. daqui com de outro Ok, país. isso era uma das dúvidas também. Bom, mas quem pode participar dessas Olimpíadas? Porque você disse a criançada. Mas especificamente, que criançada? Que faixa etária? Qual o critério utilizado para que possa participar e se inscrever? Então, Débora Rangel está aqui perguntando qual a idade para participar, né? Então, Débora, Exato. a Aí idade entra para a pergunta. participar é de 9 a 15 anos, no momento das inscrições, tá? Então, eu fiz 16 anos agora ou semana que vem, daí não. Ou, eu só vou fazer 9 anos em junho. Não, daí não, porque a inscrição termina no começo de maio, né? As inscrições estão abertas, deixa eu ver aqui direitinho para vocês, mas acho que até o dia 13 de maio, se não me engano, tá? Bom, depois nós colocamos embaixo um link também para que as pessoas tenham acesso mais fácil e mais rápido para fazer inscrições. Isso. Ok? E esses candidatos, eles estão divididos em duas categorias. Então, a primeira categoria é de 9 a 12 anos e a segunda categoria é de 13 a 15 anos, tá? Então, essa é uma informação de quem pode participar. A outra informação a gente quer que participem crianças de origem brasileira, né? Crianças e adolescentes, que os de maiores já não são mais crianças. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso ter um passaporte brasileiro para fazer a inscrição para participar das Olimpíadas? Não, não precisa. Inclusive, se o seu pai é brasileiro, se a sua mãe é brasileiro, mas você ainda não está registrado no consulado, você pode participar. Aí, no momento de fazer a inscrição, você precisa enviar a autodeclaração de nacionalidade e de cidadania brasileira. Tá? Então, ninguém vai ficar de fora se é filho de pai ou mãe brasileira, mas não tem o passaporte na mão naquele momento, ou o passaporte não está válido, não se preocupe. A gente pede para informar um documento, né? Mas não precisa enviar nenhum documento de nada no momento da inscrição. Inclusive, me perguntaram, precisa do empadronamento? Não, a gente não vai pedir empadronamento. Se você não tem o seu empadronamento na mão, você pode também. O que a gente sim que pede para informar é o lugar de residência, a cidade e, se é Comunidade Autônoma da Espanha ou Andorra, informar isso para a gente fazer um filtro que não tem alguém de um lugar que não é o lugar que a gente está organizando essa edição das Olimpíadas. Ok. Vamos para outra pergunta. Como serão as provas? O que uma criança que pretende realizar as Olimpíadas tem que saber? Bom, primeiramente, como será elaborada, não? E depois, quais os conteúdos que ela tem que saber ou estudar ou rever para poder se sentir segura na hora de realizar o exame? Isso, essa pergunta também, quem mandou para a gente foi a Leandra de Vendrelli. Sim, né? exatamente. A Leandra deve estar nos acompanhando exatamente. Aí, que eu acho que ela quer participar. Foi ela que enviou um áudio pro Raí para poder
saber e está bastante interessada no procedimento das provas e do exame. Isso. Então, Vamos lá. são duas fases, né? Como eu falei. Então, a primeira fase, que é no dia 8 de maio, que é sábado, na parte da manhã, tá? Essa 8 de fase, ela maio. é de múltipla escolha. Então, o formato da prova, todas as provas são em português, lógico, né? Então, é uma prova que vai ter que... Perdão, dentro de como seriam as provas, não ficou claro se será presencial ou online. Então, seria também interessante já esclarecer isso daí, ok? Isso. Ótima pergunta, Renata. Bom, pela situação de pandemia que a gente está, né, por um lado, e por outro, porque a gente quer descentralizar essas Olimpíadas aqui de Barcelona, e que isso não fique limitado geograficamente, as provas vão ser online, tá? Então, qualquer um que tenha acesso a um computador ou um tablet e conexão na internet no momento da prova, pode fazer essa prova. Rita Moraes está perguntando, crianças de qualquer lugar da Espanha podem participar? Rita, não é qualquer lugar da Espanha. A Espanha ela tem o consulado de Barcelona e o consulado de Madrid. De Madrid. Então, o consulado de Barcelona ele é responsável por metade da Espanha e o consulado de Madrid é responsável por outra metade da Espanha. Então, quem pode participar dessas Olimpíadas é quem está na jurisdição, nessa região geográfica que atua o consulado de Barcelona. Tá? Aragão, Baleares, Navarra, Comunidade Valenciana, em Terraça você pode, você está na Catalunha, então sim, vocês podem. Sim, sim. Então, primeira prova, múltipla escolha, Renata, e a segunda prova, que é para os melhores classificados, vão para a segunda etapa, também é no sábado, último sábado de maio, que se não me engano é aqui, ó, dia 29 de maio. Será uma prova de redação. Então, antes que a meninada entre em pânico, ai meu Deus, mas como é que eu vou participar disso? Se eu não sei, se eu não vou conseguir. Eu nem sei o que vai cair. É. Eles dizem assim. Então, vamos explicar um pouquinho como é que vai ser a primeira prova, tá? Que é de Ok. múltipla escolha. Então, essa primeira prova, ela está pensada justamente para esses meninos e meninas que têm um contato com a língua portuguesa, mas lógico, a gente sabe que os candidatos não estão estudando coisa de Brasil, eles não estão estudando história do Brasil na escola, não estão estudando geografia, capitais, e não estão, às vezes, nem fazendo um curso de português, né? Claro. Então, tem algumas leituras nessas provas, tá? Da primeira etapa, textos curtos em português, e uma boa parte da prova, ela é em cima da leitura desse texto e de entender aquilo que está no texto, né? Claro que aí, aquilo que a gente acha que os meninos e meninas podem saber, conhecendo o Brasil, pelo contato que eles têm com a família, isso vai ajudar na prova, né? Então, Renata, se eu falar para você, o que brasileiro gosta, o que brasileiro comemora, quais são as festas populares do Brasil? O que você me diz, Renata? O que vem na tua cabeça? Carnaval. Que mais? Carnaval, festa junina. Que mais? E assim vai. Ai, meu Deus, já vem. Então, Ui, eu por não vou bem na prova. Carnaval, Não, festa junina. O que a carnaval. gente tem de referência, né, de carnaval, de festa junina de Brasil? Se a gente falar para você, o que brasileiro come? O que tem de bebida que é do Brasil? O que você vai pensar, por exemplo? Bolinho caipira, festa junina, bolinho caipira, quentão, maçã do amor, coisas assim. E já Exatamente. no carnaval, pois aí, essa parte a gente pula, porque seria bebidas alcoólicas, então isso nada. Ó, o pessoal tá Mas falando aqui, ó, Cecília tá falando Dia do Índio, o Rai tá falando Saci também. Pererê, Bueno, aí seriam as feijoada, datas brigadeiro, comemorativas, né? Ou seja, isso, datas datas com
entorno folclórico também. Isso nós temos bastante no norte, no sul. As festas também são mais direcionadas com conjuntos alemães, não? Com as comunidades alemãs, que tem o Oktoberfest, não? Acho que é em Isso, Floripa, então, por né? exemplo, saber que o Brasil ele tem essas influências, né? Oktoberfest que você está Exatamente. falando, que é da imigração alemã, né? Saber um pouco como que a gente virou o Brasil que a gente é hoje, né? Como que a gente virou o Brasil que Claro. a gente é hoje? Como que esse Brasil começou e chegou até aqui? O que que você pensaria, Renata? Pessoal que está aqui falando tudo de comida, como que a gente chegou no Brasil que a gente é hoje? Não, eu acho que o Brasil de hoje é uma mistura de tudo que tem no mundo, não? Uma mistura de, de cultura, também temos as nossas próprias, não? Mas todo tem uma raiz de uma cultura de um outro país. Por exemplo, não? A italiana, que tem bastante influência, a japonesa, que você falou que existe muitos brasileiros no Japão, mas também temos que ver que no Brasil os japoneses têm, inclusive em São Paulo, digamos, o bairro deles, né? Que você entra e que está tudo escrito em japonês. Então, essa multicultura que nós temos é o que faz o brasileiro ser tão receptivo, tão aberto também, porque temos influência de todos os lados. Então, Renata, justamente tudo isso que a gente está conversando aqui, que o pessoal já foi comentando aqui também nos comentários, é isso que a gente está pensando que vai apoiar os participantes na hora de fazer essa prova, né? Então, claro, se ele sabe ali as coisas que a gente tem de comida brasileira, isso ajuda. Se ele sabe, se ele tem aí um pouco de referente de onde que fica a cidade da minha família, em que parte do país que isso está, o que que tem por ali, né? Ou conhece o nome de As algumas regiões, cidades né? importantes das regiões, né? O que que a gente tem, assim, não só de patrimônio cultural, mas de patrimônio ecológico, de patrimônio ambiental Sim. também, né? Então, tudo isso ajuda na prova. Agora, ele não precisa saber, por exemplo, estados e capitais. Ele não precisa saber regras de gramática. Ele não precisa saber datas de história do Brasil. Não é assim a prova. A prova é em português, claro, mas de leitura, de múltipla Ou seja, escolha. para que eles estejam mais tranquilos, é saber que é, essa Olimpíada vai ter em consideração o contexto que eles estão, não? Ou seja, em outro país, né, que não vivenciam a língua portuguesa de maneira geral, e sim minoritária, em casa, com os pais ou com determinados familiares ou amigos. Então, essa prova vai estar respeitando esse contexto que ele vive, né? Seria isso. Exatamente. Por isso que essas provas são regionais também, né? Porque, por exemplo, aqui onde a gente está, a gente não tem nenhuma escola bilíngue, né? Uma Sim. escola brasileira funcionando. Agora, no Japão, nós temos muitas escolas brasileiras em funcionamento lá. Tem outros lugares que eles têm escolas bilíngues que não são brasileiras, mas que funcionam em português, né? Então, Sim, perdão, ai, desculpa que te interrompa, mas, por exemplo, em Andorra, não? Existe uma grande comunidade de portugueses que faz com que a língua portuguesa flua no contexto do dia a dia. Então, seria digamos, um plus para as pessoas que vivem aí em Andorra, né? Porque eles têm um contato, digamos, um pouquinho maior do que nós que estamos aqui na Catalunha, que temos restringido, por exemplo, somente entre os familiares e alguns amigos, não? E pergunto, as provas, o texto, as perguntas serão distintas, diferentes do que vão aplicar aqui em Barcelona com as de Andorra, por exemplo? não, porque Andorra ela entra na jurisdição do Consulado de Barcelona.
né? Então, os Então brasileiros são que estão em iguais. O que... Andorra, eles fazem a mesma prova, a mesma edição, é o Ah, mesmo regulamento. ok, é isso que eu queria saber. Se é o mesmo regulamento, a mesma, Isso, os mesmos critérios, não? Bom, isso. e por falar em critérios, gostaríamos de saber quais são os critérios para fazer a correção é, dessa avaliação, né? Dessa prova. Que critérios Uhum, vocês vão usar? Partindo de certo. que... Então, a prova de múltipla escolha, ela vai ter uma resposta correta, né? Então, ali já fica mais fácil de corrigir. isso Agora, a redação, bueno, é múltipla escolha, mas com quantas opções? Já tem esse... Com 4. 4 opções. Ok, perfeito. Isso. E a duração da prova, para os mais novos, ela é de no máximo 1h30. E para os mais velhos, de no máximo 2 horas, tá? Das duas categorias que a gente tem. E na Ok. prova de redação, né, Renata? Aí eles vão receber alguns temas, que eu acho que serão 2 ou 3, para escolher o que eles vão escrever, do que eles vão escrever. Aí, Ok. ai meu Deus, mas eu não sei escrever em português, e agora? Como é que eu faço? Então, assim, meninos e meninas, você já tentou escrever em português? Né? Porque, eu não consigo. Bom, talvez você pense que você não consegue porque você nunca tentou, né? Então, claro, a ortografia é algo que vai ser levado em conta, mas não só isso, né? Para a gente escrever uma redação, é um texto que tem começo, meio e fim. Isso é uma coisa que os meninos e meninas É daqui, eles básico. aprendem a fazer na escola, já em castelhano e em catalão. Então, a gente tem essa vantagem, entre aspas, né? Que o português ele não está tão distante do castelhano e do catalão. Sim. Mas essa maneira de organizar o que você vai explicar, com começo, meio e fim, ela está na tua cabeça, em qualquer língua, entendeu? Claro, claro. E Então, o que eu digo é, não tenham medo, não deixem de se inscrever nas Olimpíadas, porque o que a gente quer é prestigiar tudo que esses meninos e meninas de origem brasileira sabem. Esse concurso, ele é para ser uma festa, na verdade, sabe? Ele é para ser uma coisa bonita, uma coisa gostosa, que a gente vai fazer juntos aqui, mas também com esses meninos e meninas que estão nos Estados Unidos, na Colômbia, na França, no onde mais que Japão, tem? No Japão. na Estou tentando Itália, lembrar. Na Itália, Itália, que exatamente. é forte. Isso, mas Não? é para celebrar tudo isso que a gente tem em comum, né? Que está aí espalhado pelo mundo. E que também eu acho que eles fazendo essas provas, eles vão sair com uma sensação de ter aprendido mais coisas sobre o Brasil, sabe? E um gostinho também, né? De querer talvez aperfeiçoar ou querer saber mais sobre a cultura. Então é interessante esse. Sim, Eu vejo mais como um estímulo, como um, sabe, aí mostrando para eles que existe essa possibilidade, mas também essa possibilidade abre portas para que eles conheçam um pouco mais sobre o país e que pergunte para os pais, não, eu queria saber na região tal como que é, e essa curiosidade é o que faz a aprendizagem crescer, né? isso. Bom, E que isso tem um valor, né? Tem um valor tá tão valorizado isso que tá lá o governo do Brasil organizando essas Olimpíadas no mundo para os meninos e meninas que têm aí uma origem brasileira e que estão espalhados, né? Então a gente quer valorizar também tudo isso que eles sabem, que eles de repente nem percebem que eles sabem, que sabe? eles Nem são sabem, claro, conscientes, né? porque vivencia, mas não externa, não? Às vezes não tem a possibilidade essa. Bom, também tem algumas crianças que estão curiosas por saber se vai ter algum prêmio, se tem alguma Sim. premiação com relação a isso daí, e como será essa premiação, e também saber quando que se dá o resultado das Olimpíadas, porque sabemos já que as Uhum. inscrições é agora, em abril, vai ser realizada em maio, não? Que você já falou os dias, e claro, e o resultado, quando sai? Então, esse resultado final, que é uma soma, né, da pontuação dos candidatos na primeira prova e na segunda prova,
E também essa prova de redação, a gente está pensando na criatividade dos meninos para escrever, né? Então, tem várias coisas, não é só, eu sei escrever direito essas palavras em português, como eu estava falando, é mais do que isso, né? E o resultado final, ele tem que sair dia 30 de junho. Então, o pessoal já Ok, vai de férias, já vai para o verão, todos campeões das Olimpíadas, porque eu acho que realmente todos que participarem já são campeões, claro. sabe? Já chegaram, já Já escancararam. ganharam, sim. Mas em relação aos prêmios formais, né, a gente prevê uma premiação para os 3 melhores classificados de cada categoria, ou um certificado, ou uma placa de participação, tipo um troféuzinho. Certificado de participação para todos, porque todos merecem isso. Claro. E estamos vendo se teremos um prêmio para a primeira, segunda e terceira categoria, né? Ainda não está confirmado isso, mas a ideia é que sim, a gente possa oferecer esse prêmio. E pela natureza do concurso, que ele vai acontecer em vários lugares, né, daqui da Espanha, a ideia é que esse prêmio seja um vale-presente, algum tipo de vale-presente que o candidato possa trocar ali no lugar que ele mora, para não complicar muito a vida e que ele tenha também uma Claro. certa flexibilidade aí para escolher o presente que ele gosta. E essa Estão premiação, perguntando ela aqui, será, sim, então, tem uma pode pergunta aqui no responder. chat. Se as crianças podem ser Ah, ajudadas por familiares? Pergunta da Darcila Rangel. Então, Darcila, durante a prova, não, né? O pai e a mãe vão ajudar ali a ligar o computador, ter certeza que está tudo funcionando direitinho, tal. Mas não, eles não podem ajudar, tá? Durante a prova. Vocês podem ajudar na que a preparação. prova, exatamente, a prova vai estar avaliando a criança, não os pais, né? Isso. Bom, a outra questão também seria, porque entrou a dúvida, você estava falando que onde que, como que se diz, onde vai ocorrer, onde está permitido, né, ocorrer as Olimpíadas, mas também eu ouvi falar que seria a premiação, ela seria por localidade ou por província. Eu fiquei na dúvida, nessa dúvida. O que vem a ser isso? É, como que vai ser a premiação? Por exemplo, quem participou das Olimpíadas aqui na Catalunha, não? Vai ter a sua premiação e quem participou em Andorra tem a premiação de lá? Não, é a Ou nossa ou é edição, jurisdição? é jurisdição. Ah, Então, a vale. gente vai premiar na Ok. jurisdição, né? Deixa eu achar aqui. Eu queria a lista de todas as comunidades autônomas certinhas, mas isso está divulgado também. Não, Está e isso nós divulgado no podemos colocar Facebook. também debaixo do vídeo depois, as explicações. Voltamos a colocar aquela publicidade, sabe? Que explica passo a Isso, passo. Então, isso isso. para os pais, depois eles podem rever isso daí. E eu esqueci de falar também da premiação, Renata, que as melhores Hum, redações, elas vão ser incluídas numa publicação que o Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, vai preparar para divulgar o português como língua de herança no mundo. ai, que Então, bacana, também tem que isso. bacana. Isso também é bastante estimulante no sentido da que a criança queira aprender mais depois disso, né? Bom, outra pergunta. Essa daqui creio que você já respondeu, né? Que as crianças sem Ah, não. Você falou que não seria necessário apresentar documentação para inscrição. Mas pergunto, e as crianças que não têm documentação, que estão, por exemplo, ilegais, não? E que depois, vamos supor que chegue às finais ou inclusive na premiação. O que ocorre? Essas crianças podem participar? Pode. Não tem nenhuma diferença na participação do concurso se você está na situação regular ou irregular aqui, tá? Ok. Não, nós queremos ser muito inclusivos em relação a isso e facilitar mesmo que
quanto mais gente que tem esse perfil, sou brasileiro, ou sou filho ou filha de brasileiro ou de brasileira, e moro aqui nesse lugar que o concurso vai acontecer, possa participar, tá? Então, como eu disse, a gente não pede empadronamento, a gente não pede nada. Claro, você foi premiado, você ficou finalista, na hora de você receber o prêmio, o que a gente vai pedir é um documento de identificação, que não precisa ser Que brasileiro, pode não ser precisa ser espanhol, sendo que um documento de identificação isso, que é o diga que você suficiente. é aquela pessoa, simplesmente, né? Que o Ok. candidato que participou é aquela pessoa, é isso, simplesmente, tá? E agora, particularmente, pergunto, eu tenho, por exemplo, uma família na escola Onchinhas, que toda a família dela vive no Brasil. Eles são, acho, não sei, são uruguaios, ok? O pai é uruguaia, a mãe é uruguaia, a filha de 12 anos é uruguaia, mas viveu todo o tempo dela, fala o português perfeitamente, e o filho pequeno é brasileiro. O filho pequeno pode participar, a irmã não pode participar, nesse caso? Então, Renata, eu acho que esse é um caso tão particular que eu pediria para essa família escrever para o e-mail do concurso, né? Que está aqui também, depois a gente deixa no post. E perguntar esse caso específico dela, né? De Se repente, por esse existe tempo alguma... de residência dela no Brasil e pelo conhecimento, se ela realmente se sente brasileira, né? A gente pode analisar esse caso, né? Inclusive, está previsto perfeito. isso, esses casos assim que não estão 100% claros, que eles entrem em contato com a organização das Olimpíadas para a gente ver se é possível a participação. Ok. Bom, creio que não sei quanto tempo que nós estamos aqui, mas já que você falou de organização, eu pediria para que você reforçasse dizendo quem realmente faz parte da organização, quem são os responsáveis por essas Olimpíadas, que eu sei que você falou no início do vídeo, mas no caso, se ainda tem alguma dúvida, se casos como esse que acabamos de falar, não, que não foi esclarecido aqui, mas a pessoa tem interesse de saber ou de tirar suas dúvidas, quem que ela tem que procurar e onde ela tem que procurar? Isso. Bom, temos uma comissão de organização, né, da edição de Barcelona das Olimpíadas. Ela está composta pelo Consulado do Brasil, membros do Consulado do Brasil, do Centro Cultural do Brasil em Barcelona, que nós temos aqui o Centro Cultural, que também trabalha com língua portuguesa vinculada ao consulado, e temos também representantes da Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha. Então, temos representantes, né, dessas instituições na comissão organizadora, e o e-mail de contato que está divulgado no edital, posso falar aqui, é olimpíadas.português.bcn@gmail.com, tá? Então, qualquer dúvida que tiver que não está esclarecido ou alguma dificuldade técnica aí, pode escrever para esse e-mail que a gente esclarece. Perfeito. Pois nada, vamos ver. Você tem mais alguma informação que eu não perguntei ou alguma coisa que ainda falta por falar? Eu vi uma pergunta aqui no chat, né, de se ia ter Olimpíadas na Argentina, porque lá tem muitos brasileiros. Então, como esse concurso ele é organizado pelo Itamaraty, o Itamaraty enviou o convite para participar das Olimpíadas para os consulados, embaixadas, centros culturais que tem no mundo, né? E aí cada lugar também tinha autonomia para decidir, lugar digo, o consulado dali, tá? Sim. Não um lugar assim, qualquer um, para falar, olha, temos condições ou não temos condições de participar desse concurso, né? Então, eu acho que aqui depende também do engajamento da comunidade, do diálogo que a comunidade brasileira tem com o seu consulado em cada lugar, da agenda do português língua de herança, do quanto esses projetos têm visibilidade ali. Então, esses são fatores que influenciam, né, nos lugares que vão realizar as Que vão Olimpíadas participar ou não, né? Muito Isso. bem.
E por Nossa, último, eu queria estimular vocês, adultos, pais, mães, familiares, de incentivar as crianças, os adolescentes de vocês a participarem, que eu acho que vai ser uma experiência bonita, vai valorizar, vai gerar curiosidade, eles vão perceber muitas coisas que eles sabem e não sabiam, vão perceber que eles conseguem ler em português, que conseguem, de repente, escrever em português. E para os meninos e meninas que estão aí preocupados, ai, como é que eu me preparo para essas Olimpíadas? Eu acho que fazendo leituras em português, né, é uma forma de ir treinando isso, né, de vendo as palavras, de como é que lê, como que a língua funciona. Na internet está cheio de coisa para ler em português, então veja aí o seu assunto favorito. Se tiver um livrinho na mão também, por que não? E essas coisas claro. aqui que a gente E estava também batendo bola. perguntar, ir perguntando para os pais, não? Conversando a Sim, respeito da cultura brasileira, isso também ajuda bastante, porque exatamente. de maneira Pergunta. geral vai estar falando sobre a cultura brasileira, sobre o que Isso. acontece no Brasil, não? Se Isso, supõe. perguntando aí de onde que vem minha família, o que que tem lá, o que que come, fala com a avó, fala com o tio, fala com os primos, aproveita aí a Pode tormenta começar esse a povo. ligar, né? Começar a chamar a avó, a tia, e Isso, a que bicho que você perguntar. vê aí no teu quintal, tem jacaré, tem piranha, o que que tem aí? Sabiá, Muito o que que é bem. isso? Bom, Andréa, foi um prazer. É uma delícia conversar com você. Você expressa bem, você explica bem e creio que as coisas estão bastante claras com relação às Olimpíadas. Mas se alguma dúvida ainda tiver, nós vamos deixar todo o informe debaixo do vídeo aí, né? Vamos publicar outra vez. Já foi publicado, mas voltamos a publicar, dando as informações para que os pais possam entrar em contato e buscar, ok? E agradeço muitíssimo, eu como representante da Abrascat e como representante também da escolinha agora, da Oncinhas na Catalunha, digo que nós, da nossa parte, estamos divulgando, estamos estimulando os pais para inscrever seus filhos e todas as dúvidas vamos direcionar para você e para o e-mail que você vai facilitar para a gente aí embaixo, ok? Isso mesmo, eu que agradeço, Renata, a oportunidade da gente conversar aqui sobre isso, o interesse de vocês, oncinhas e Abrascat. Sim, sempre. E, sim, Tá e é bom? um prazer. Obrigadão. Ok. Um beijo muito grande, um beijo para a comunidade. Espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas, mas se ainda ficou alguma dúvida, pode escrever que com certeza a Andréia e a equipe responsável estarão esclarecendo para vocês, tá? Um beijo grande, Andréia. Um beijo, comunidade, e nos vemos. Obrigadão, coração. Tchau. E muita sorte, tá? Obrigada, Tchau, inscrevam-se. com certeza. Tchau.